Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast do Tri em Foco. Estamos aqui no estúdio do Núcleo Hans Donner, aqui Marielice Barros, estudante de jornalismo da Uniswan. Estamos aqui com a nossa convidada, Marina Sanches, especializada em Direito das Mulheres, faz parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB e tem um podcast, participa de um podcast de Poddoutoras, o nome do podcast. Exatamente, eu quero agradecer pelo convite, podem me chamar sempre, eu adoro falar sobre direitos das mulheres, acho que é um tema que a gente precisa sempre estar falando, não só no agosto lilás que a gente fala, né, que é o agosto relativo, que faz aniversário, né, 7 de agosto da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, mas em todos os meses pra gente conscientizar as mulheres. Isso aí, e o nosso tema do nosso podcast é justamente isso, esse ano fez quase 20 anos da Lei Maria da Penha e vamos tratar sobre esses temas e os reflexos até os dias atuais e desde o começo de como está a realidade da nossa sociedade hoje. Exatamente, gente. Eu espero que vocês fiquem até o final para saber todas essas informações e compartilhem também, né, para outras pessoas saberem. Isso aí, que é um tema muito importante para qualquer cidadão. Então, vamos começar as perguntas. Vamos lá. Qual é o primeiro passo para quando uma mulher, infelizmente, é vítima de uma violência doméstica ou vítima de uma violência em algum relacionamento? O primeiro passo, eu digo, né, que não é nem procurar delegacia. É você procurar apoio. E esse apoio se dá de várias formas. Ele pode ser um apoio de familiares, porque você precisa sair de casa se você estiver morando com um agressor, né? Apoio da psicoterapêutico, que é para você ter consciência daquilo que você está passando. E quando você tiver plena convicção que você está sofrendo uma violência, que são 5 tipos que a gente vai falar aqui hoje, você procurar o caminho jurídico. E aí nós, advogados, a gente faz esse caminho, né? Seja através de pedido de medida protetiva, seja através na seara da vara de família, né? Porque muitas das vezes esse casal ele tem uma união estável, ele tem um casamento, precisa resolver as questões, né, oriundas desse relacionamento. Então, busque apoio. E você também pode nos explicar o que essa lei mudou desde o começo até os dias atuais? O que ela melhorou? Os avanços, as conquistas? Vamos lá. A Lei Maria da Penha, por si só, ela é uma lei, assim, extremamente avançada, até frente aos outros países. Os outros países admiram a nossa lei. Então, assim, quando tem aquele negócio do tipo, nada do Brasil presta, eu não coaduno muito com isso, porque a gente tem uma legislação avançada protetiva às mulheres. Então, é uma lei que desde o início ela é pioneira aí na defesa da igualdade de gênero, né, que é essa parte de gênero que a gente fala um pouco. E desde o seu nascimento tiveram algumas alterações legais, né? Mas a princípio a grande maioria do texto legal dela, ela continua igual. Para você ver que desde 2006, salvo engano, ela continua sendo bastante abrangente. Ela fala dos tipos de violência que a gente vai falar, ela fala dessa rede integrada de proteção à mulher, não só no campo do judiciário, mas no campo da segurança pública, no campo da saúde, né, dos hospitais. Então toda a sociedade tem que estar preparada para receber essa mulher que foi vítima ou está sendo vítima, né? Porque a gente sabe que o ciclo da violência ou espiral, ele é uma coisa cíclica. Às vezes a mulher volta para o agressor e aí todo mundo fala, nossa, mas ela está então sendo conivente com essa violência. Não quer dizer isso. Muito provavelmente ela está numa situação de dependência emocional. Então, tiveram, né, algumas alterações na Lei Maria da Penha, mas a grosso modo ela continua igual, desde o seu nascimento, porque ela é bastante avançada. E nós sabemos que essa violência, como você acabou de falar, vai muito além de agressão física. Exatamente. Conta pra gente um pouquinho dessas definições desses vários tipos de violência que pode ter em um relacionamento, por favor? Sim, claro. Assim, todo mundo conhece a violência física, que é uma coisa mais explícita, né? Que é escancarada, que é um empurrão, que é um chute, que é um tapa. E eu ia até citar aqui um caso, né, que eu anotei, mas que vira e mexe, não vou nem citar, mas vira e mexe a gente vê alguns casos em que homens agridem mulheres, sejam empurrando, sejam, né, desferindo golpes. E isso vaza, né? Porque hoje em dia todo mundo com celular filma e aí vaza na internet
O que, de certa forma, é bom, porque você consegue, né, criminalizar o agressor, mas por outro é ruim, porque essa mulher fica exposta, né? A vida ali, uma situação muito vulnerável, fica exposta. Então essa é a violência física, que é mais evidente. Mas a gente tem 5 tipos. Então temos a violência física e 4 outros tipos. A segunda que eu queria citar hoje é a violência psicológica, que graças, né, tá se falando mais, né? Acho que a nova geração tá falando um pouquinho mais de não tolerar abuso no relacionamento. Então o cara controlar tua roupa, o cara falar que você é louca, que você tá imaginando coisas. Mas isso é o famoso gaslighting, que é esse abuso psicológico a ponto de você duvidar da sua própria sanidade, né? Então temos a segunda. A terceira, a gente tem a violência sexual, que a violência sexual também ela é ardilosa, porque é difícil a gente identificar. Eu gosto de dar esse exemplo, mas que não é porque você está numa relação, seja um casamento, seja um namoro, que você precisa ter relações sexuais com aquela pessoa quando você não quer. Se você não quer praticar aquele ato sexual e você é forçada, seja fisicamente ou emocionalmente, isso é um estupro e se chama estupro marital. Então, a violência sexual diz respeito a isso, a entrar na tua esfera da tua sexualidade e contra a tua vontade, né? Então, violência sexual. Terceira. A quarta é a violência patrimonial, que a gente vê muito no campo do direito de família. Então, é o cara não deixar que a mulher trabalhe, é o cara reter patrimônio, controlar o dinheiro. Isso tudo é violência patrimonial, que a gente consegue falar um pouquinho mais quando a gente entra na série de família. E por fim, a violência moral, que é a injúria, calúnia e difamação. Então o cara te xingar de alguma coisa, porque você é piranha, puta, etc. Isso entra na violência moral. E tudo tá lá descrito na lei, não é algo assim que a gente foge, tá bem descrito. Então são esses 5 tipos. Se você tiver em algum deles, você precisa procurar ajuda imediatamente. Por favor, de X180. Exatamente. Qual conselho que você daria para uma pessoa tentar identificar se ela tá numa relação de violência e que tá sofrendo violência? Porque às vezes a pessoa do lado de fora, quem vê, consegue identificar, mas a pessoa mesmo não identifica e acha que tá tudo bem. Acontece muito, principalmente a violência psicológica. Você tá no gaslighting ali, você tá tanto naquele abuso mental, psicológico, que você não consegue identificar. E aí eu retomo aquela mesma coisa que eu falei no início, o apoio. Nós que somos amigas de outras mulheres que estão numa relação, né, e você vê que ela tá ali, ela não sai mais, sabe? Ela faz tudo em prol do cara, ela não faz nada mais pra si, ela vive em prol daquela relação. Isso é um indício, não é uma certeza. Mas nós que somos mulheres, a gente, né, temos essas amizades e a gente precisa estar sempre com essa paciência, ser esse suporte, o apoio que eu falei no início. A gente, enquanto sociedade, tem que dar o suporte. E essa mulher, ela precisa cada vez mais ir identificando quem é essa mulher verdadeiramente, esse processo que eu falo, né? Psicoterapêutico de autodescoberta, de você saber o que você gosta, o que é uma imposição dele, o que a Marina gosta, você entende? Então, para conseguir identificar, exceto, obviamente, a violência física, sexual e tudo mais, mas a violência psicológica, por sua vez, ela é a mais difícil, porque é no campo subjetivo. Então, esse apoio, você procurar ajuda psicoterapêutica, são boas ferramentas, né, para você conseguir aí identificar e começar esse passo a passo da retomada da sua vida, né, enfim, sair desses abusos. E apesar de ter quase 20 anos da lei, de estar em vigor, agora os dados estão aumentando cada vez mais e em maio teve aumento de 25%. 25% Sim. a mais dos casos. Sim. Então, como é que faz? Porque o que aconteceu? Que tem alguma brecha aí, ou então alguma ação que a sociedade está acontecendo, que está fazendo. O que acontece? Que ainda está só aumentando. Eu diria que é o seguinte: antes da Lei Maria da Penha, tudo era em briga de marido e mulher, ninguém mete mulher. Isso. Todo mundo sabe disso. É coisa do casal, eles vão se resolver, eles vão, né, conversar. Depois da lei, isso virou questão pública, questão do Estado, que precisa nos prover uma sociedade livre de violência, proteger essa mulher que está ali. Não é porque está no ambiente doméstico, dentro ali das 4 paredes, que não tem a ver com o Estado. As relações familiares também são tuteladas pelo Estado. Então, a partir da Lei Maria da Penha foi esse divisor, e eu vejo que
Cada ano que passa, a sociedade tem mais consciência do que são esses tipos de violência, do que é a Lei Maria da Penha. Então, quando eu vejo esses dados alarmantes, que são muito alarmantes, a gente teve na pandemia um crescimento exponencial de casos de violência doméstica, porque as mulheres ficaram presas com seus agressores. Né, isoladas. Então, assim, eu vejo que esses dados que aumentam, eu acho que a gente está saindo um pouco desse campo da subnotificação, porque são muitos mais casos. É porque esses são os dados que a gente tem para enfrentar. Mas o que não tá, aquela mulher que não teve coragem de denunciar, que teve na delegacia, a gente tem vários casos subnotificados. Então, eu entendo que seja alarmante para quem é fora dessa área do direito das mulheres, mas eu entendo que a gente pode estar chegando num lugar melhor, que é a não subnotificação, porque a subnotificação a gente não consegue lidar com o problema. É um problema que ainda existe, que a mulher não tem coragem, né, força de ir denunciar. Então, assim, que sigam essas políticas de campanhas, ou vocês que estão fazendo aqui esse trabalho de conscientização também, tem que ser todo mundo junto em prol das mulheres, em prol de uma sociedade mais livre, menos violenta. Mas o que falta ainda para ser mais efetiva? O que falta para ser mais efetiva? O que falta para ser mais efetiva é uma integração de todos os órgãos. Então, assim, a gente vê uma mulher que vai numa delegacia especializada, que são as DEANs, ela chega lá, muitas das vezes ela não tem o acolhimento necessário. Aquela policial ou aquele policial que atende ela, ele não está preparado para essas nuances subjetivas. Sim, são subjetivas. Às vezes não estão, isso aí tu vai registrar mesmo? Porque tu sabe que não vai dar em nada, né? Ou seja, a mulher já fica descredibilizada. Por isso que é tão importante ter nada, entendeu? Então, assim, um lugar que ela deveria receber um acolhimento, ser bem direcionada, ela não é, ela é descredibilizada. Isso acontece dia após dia, tá acontecendo agora. A gente tá aqui, mas tá acontecendo. Então, assim, precisa desse treinamento de toda a sociedade, dos hospitais de saúde, de segurança, para entender que é algo sério, não é algo menor. Porque os caras querem, por exemplo, na delegacia querem investigar um homicídio. Tudo bem, homicídio realmente é o fim, né? É o fim da violência, que acabou, não tem como, né? Só se for o vilipêndio de casado. Mas assim, mesmo assim, que é aquela, não sei se você sabe, né? O vilipêndio de cadáver só se for isso, mas o homicídio, o feminicídio é o fim. Então, tem que ter um treinamento, uma integração. E eu digo que no campo prático de quem atua em violência doméstica, em direito de família, é a aplicação integral da lei, porque ela não é aplicada em sua integralidade. Ela é muitas das vezes tratada só no campo criminal, mas a lei ela também fala de questões envolvendo proteção patrimonial dessa mulher, porque essa mulher não quer só viver livre de violência, ela precisa ter acesso ao patrimônio para poder realmente seguir a sua vida, né? A gente está vivendo uma sociedade capitalista, então a lei, infelizmente, ainda não é aplicada em sua integralidade, e isso precisa ser algo que nós, que trabalhamos com isso dia após dia, a gente precisa lutar. E o que você fala sobre como que é o acolhimento dessas mulheres que sofrem violências, e fala também sobre as medidas de ferramentas para poder lidar com isso depois que a pessoa denuncia, como a medida protetiva, que é tão importante. É bom que tá na boca do povo, né? A medida protetiva todo mundo já sabe o que é. Mas como ela acontece, né? Na prática. Na prática. Para você buscar uma medida protetiva, tem várias formas. E hoje eu vou puxar essa sardinha pro meu lado, né? De advogado. Porque nós, somos advogados, a gente presta esse serviço de pedir as medidas protetivas direto para o juiz. A gente faz uma petição dentro de um sistema próprio que vai direto para o juiz deferir ou não. E a partir dessa decisão judicial, a mulher está protegida pela lei. Se ele descumprir, isso é um crime de descumprimento de medida protetiva e ele pode ser preso imediatamente. E aí a gente fala do botão de pânico, que é isso, esse lugar de você apertar ou acionar no celular a guarda ou a patrulha, enfim, ou a polícia militar, e ele é imediatamente conduzido para a delegacia. O fato é que a medida protetiva ela pode ser solicitada através de advogado, ela pode ser solicitada na delegacia, que é esse intermediador, você vai lá, registra a ocorrência, aí o delegado faz esse pedido para o juiz, e a medida protetiva pode também acontecer pela própria vítima, e isso é uma grande informação. Aqui no Rio de Janeiro, só bota no Google, Maria da Penha Virtual, é um link que você consegue acionar, fazer o pedido lá, anexar arquivo, se tiver foto, vídeo, e vai direto para o juiz. E aí já cria como se estivesse fazendo um pedido direto para o juiz, a própria vítima consegue fazer. Então, em São Paulo, o SOS Maria da Penha, alguma coisa assim, SOS Mulher Vítima.
que também dá para botar no Google, o fato que a mulher também tem autonomia, né? Então, são esses vários mecanismos, porque a medida protetiva serve para proteger essa mulher daquela violência imediata. Então, as medidas protetivas, por exemplo, de proibição de aproximação, de proibição de contato, de afastamento do lar. Então, isso tudo é para tirar ela daquela violência imediata, né? Então, assim, as medidas protetivas também são excelentes ferramentas para essa mulher conseguir se reestruturar e se ver livre dessa violência de uma forma mais imediata. Tem ferramentas específicas do Rio de Janeiro que pode dar apoio a essa mulher? O botão do pânico, né, que a gente comentou, que é esse acionamento direto à Guarda Municipal ou à Polícia Militar para conduzir esse homem que está descumprindo uma medida protetiva e ele ser preso pelo crime de descumprimento. E tem o X, né, que você faz nos estabelecimentos. Na palma da mão. Com a palma da mão, se você estiver numa situação de violência. Tem até alguns lugares que tem os drinks, né, que você... Os drinks não sei o quê, que aí você tá, por exemplo, num encontro, seja com um namorado ou com uma pessoa que você conheceu agora, se você estiver ali numa situação de violência, você pode acionar, porque esses estabelecimentos também têm a responsabilidade social que a gente falou, né? Então, as medidas protetivas são bastante importantes no combate da violência doméstica, mas também a sociedade, os estabelecimentos, né? Nós que estamos aqui, vocês, com essa excelente iniciativa. Então, sim. E de acordo com a lei, o que acontece quando... como acontece essa assistência à mulher em situação de vulnerabilidade e familiar e doméstica? E parece que tem uma coisa, né, no Sistema Único de Saúde, da Segurança Pública, que prevê ele agir de forma articulada. Como que isso acontece? Sim, tanto o sistema de segurança ou, né, da saúde, por isso que eu falei no início, todo mundo tem que estar preparado para receber essa mulher. Não é uma questão só do judiciário, só eu que sou advogada, não é de uma sociedade. Então, a mulher ela precisa ter um atendimento integrado. Na parte da segurança pública, ela vai conseguir seguir o caminho criminal, de buscar a condenação daquele agressor, né, de pedir medidas protetivas, essa parte do campo jurídico, se for o caso, ir para a vara de família, para pedir divórcio, pensão de filhos e tudo mais. Então, essa é a parte jurídica. E a segurança pública serve para ajudar essa parte da investigação, né, dos crimes que eles cometeram e tudo mais, ou de não permitir que esse homem fique ali próximo da mulher. E no campo da saúde é esse atendimento médico, psicológico, para ela conseguir ter todo esse suporte mais amplo. Muito necessário. Cada ação dessa é necessária. E, infelizmente, agora o episódio de hoje se encerra por aqui. Queremos agradecer a você que ficou até aqui, nos acompanhando a nossa conversa. Agradeço muito a Marina Sanches. Muito obrigada por ter aceitado participar dessa conversa. Obrigada a vocês. Gente, me sigam lá nas redes sociais, @MarinaSanchesADV, e o podcast jurídico que a gente fala sobre o direito das mulheres, que é o @PodDoutoras. Então lá vocês vão ter muito conteúdo sobre esses temas. A gente fala isso incansavelmente, pra gente conseguir aí, lutar em prol das mulheres. E por favor, se você mulher ou algum conhecido também, por favor, ajude essa mulher e denuncie, não deixe de denunciar, procure ajuda, Disque 180, por favor, e busque, tem muitas casas de mulheres aqui no Rio, aqui perto também tem a Casa das Mulheres da Maré, que é muito importante porque ajuda no apoio psicológico, jurídico e social dessa mulher e na renovação da vida dela, né? Então, por favor, não deixem de denunciar. E obrigada. Obrigada, até mais. Tchau. Tchau.